Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos para mais um conceito aqui de sociologia, mais uma reflexão sobre algum tema da área, tá? Vamos aqui trabalhar algumas questões importantes de conceitos, tá? Sobre desvio e crime. E aí vamos refletir sobre isso em relação aos variados tipos de sociedade, tá? O conceito de desvio, ele caracteriza um comportamento que viola uma norma social, tá? Então, o desvio é algo que é realizado por algum indivíduo que compõe a sociedade ou por alguns indivíduos que, na verdade, frustra a expectativa do que está acordado socialmente naquele grupo, o que foi combinado em termos de contrato social. Então, desvio é qualquer comportamento que viole uma expectativa do que foi combinado em grupo, uma norma social, tá? Desculpe o barulho aqui, essa rua é muito barulhada. Parece que quando eu começo a gravar o vídeo, a rua fica mais barulhenta, enfim, mas vamos lá. Então, o que é interessante observar? O conceito de desvio, ele é um conceito amplo. O comportamento, ele viola uma norma social. Agora, quando esse comportamento viola uma lei, ele é considerado crime. Então, olha só que interessante. O desvio, é um conceito mais abrangente que o conceito de crime. Porque para um desvio, todo crime, na verdade, é um desvio, mas nem todo desvio é um crime. Porque para que um desvio seja considerado crime em qualquer sociedade, ele tem que estar codificado no Código de Processo Penal, no Código Penal daquela sociedade, tá? Então ele tem que ser considerado para aquela cultura, para aquela sociedade, algo criminoso. E aí, o que vai determinar? Se existe uma lei determinando o que é um crime, consequentemente, dentro desta lei, você tem que ter uma pena que seja ligada a esse crime, né? A essa violação de conduta e de legislação. Então, o desvio é uma violação de conduta. E o desvio, para que seja transformado em crime, ele tem que ser uma violação de conduta que esteja determinado em lei daquele país, daquela sociedade, que é um crime para aquele lugar. Por que é interessante colocar isso? Os crimes, eles têm natureza cultural. Em que sentido? Algo que é considerado um crime numa sociedade A pode não ser considerado crime numa sociedade B. Então, o que vai fazer, o que vai determinar que uma conduta que frustra uma norma social, ou seja, o que vai considerar que um desvio em um determinado lugar passe a ser considerado crime, ou em um determinado momento histórico passe a ser considerado um crime, em um determinado momento histórico não era e passa a ser, ele está estabelecido, ele está codificado no Código Penal daquele lugar, ok? Então, o crime é qualquer tipo de ação que suscita uma reação organizada por parte da sociedade que gera uma contrapartida de penalidade, uma sanção pelo direito, tá? Então, diferente do desvio, o crime precisa ter as sanções do direito. Então, o que eu posso afirmar aqui? Todo crime é um desvio e passa a ser considerado crime de acordo com a legislação da sociedade em que a gente está tentando compreender essa conduta, essa norma. Agora, nem todo desvio é um crime, mas todo crime é um desvio. E o que faz um desvio passar a ser crime? Estar determinado no Código Penal e ter uma sanção em contrapartida da realização dessa conduta inconformista, tá? Então, crime é tudo aquilo que a sociedade condena como imoral. E condena como imoral e estabelece no seu Código Penal que, a partir de uma determinada data, passa a ser considerado crime para aquela sociedade naquele momento histórico, tá? Então é interessante observar que, às vezes, a pessoa pode fazer um passeio, né?
um passeio para conhecer um determinado lugar, é sempre interessante ela saber quais são as normas de conduta aceitas naquele lugar. Então, às vezes, para uma determinada sociedade, um gesto é algo tranquilo, sem menor problema, e numa determinada sociedade, outra, esse gesto pode ser considerado algo ofensivo, então pode ser um desvio. E se nesta mesma sociedade esse desvio estiver codificado no seu código, na sua legislação como sendo crime, aí o indivíduo passa a cometer algo que necessita de uma sanção do direito. E as sanções são variadas de acordo com as formas de organização das sociedades em questão. Então, às vezes, uma coisa que parece banal para uma determinada sociedade, para outra é uma ofensa gravíssima. Então, é sempre importante saber minimamente o funcionamento do local onde você está ou que você vai visitar, tá? Isso é extremamente importante. Então, recapitulando aqui, o conceito de desvio caracteriza qualquer comportamento que viole uma norma social, por isso ele é um conceito muito mais abrangente que o conceito de crime. E o crime se refere a uma conduta inconformista que viola uma lei. O desvio viola uma norma social, algo mais abrangente, não necessariamente uma lei. Agora, uma vez que esse desvio seja inconformista em relação a uma legislação, aí ele passa a ser crime. E aí, como crime, ele vai precisar de uma sanção, de uma punição do direito para que possa se consolidar como conceito. Todo crime tem uma contrapartida de sanção, punição, tá bom? O conjunto de crimes praticados em uma sociedade está definido no direito penal, no nosso, né? E faz corresponder a cada um deles uma penalidade que a sociedade considere condizente, que a sociedade considere que condiz à ofensa praticada, tá? E aí, num próximo vídeo, eu vou falar sobre os tipos de crime contra patrimônio público, contra patrimônio privado, tá? E as sanções e as punições que eles acarretam, tá bom? Então, espero que tenha sido esclarecedor a definição desses conceitos, porque é importante. E aí eu vou lembrar sempre, na explicação sobre cultura que eu fiz, que eu expliquei que o termo cultura em sociologia, se você compreender isso, que ele é cultural e que ele se altera de acordo com os variados tipos de sociedade, você vai compreender todo o restante do entendimento sociológico do funcionamento das sociedades. Por quê? Vamos aqui, ó, cultura, um conceito lá de trás. Se a gente compreender esse conceito, a gente compreende que os crimes são variados e são compreendidos de forma diferente dependendo da formação cultural de um determinado grupo humano, tá bom? Então, por agora é só isso. Vamos para o próximo vídeo, algum vídeo mais para frente, eu vou falar sobre os tipos e práticas de crimes, principalmente aqui da nossa sociedade brasileira, tá bom? Então é isso, abraço, até o próximo vídeo.